Olá, boa tarde. Meu nome é Mário Salles, sou estudante do curso de Agronomia da Universidade de Cuiabá, UNIC, estamos no período 2022/2, da matéria de olericultura. Bom, estaremos apresentando hoje um trabalho e os participantes desse grupo são eu, Mário Salles, Pedro Henrique, Renan Gabriel, Tiago Torres, Hugo Ricardo e Thales Henrique. Muito bem, estaremos falando sobre hidroponia, as cultivares, as espécies rúculas e almeirão. Bom, para a gente conseguir explicar e explanar um pouco melhor sobre a hidroponia, sobre rúcula e almeirão, estaremos falando sobre os principais tópicos e sobre o sistema de produção em si. O sistema de hidroponia, o que é, as maiores vantagens e desvantagens, a estrutura da hidroponia, como poderemos criar sementes e como fazer o plantio da hidroponia, além das particularidades do cultivo na Baixada Cuiabana. Espécies rúcula e almeirão. Estaremos falando sobre as exigências hídricas e nutricionais, as principais pragas e doenças, manejo e seu ciclo em dias, estimativa de produtividade e sobre a comercialização. Bom, vamos começar pelo sistema. Sistema de hidroponia. O que é? Primeiramente, a gente tem que entender sobre isso. É uma alternativa que é bastante utilizada em países como Holanda, França, Estados Unidos e Japão. São países com, algum deles com uma densidade demográfica consideravelmente alta. Isso significa o quê? Temos muita gente em pouco espaço. Esse é um dos principais aspectos da hidroponia. Temos a capacidade de produzir em poucos espaços. Então, em poucos metros quadrados, a gente é capaz de montar uma estufa e isso pode ser um sistema de forma até considerável, né? Diferente do plantio e do sistema extensivo. Outro ponto, condições adversas de clima, área e solo. Então, a gente consegue produzir em hidroponia em lugares até desde o sul, do extremo sul do Brasil, onde temos temperaturas negativas certas épocas do ano, até o extremo norte do Brasil, onde temos uma incidência de raios UV muito maior do que em outras áreas, assim como o calor em excesso e inclusive também a falta de água, né, em muitos locais. Área, como eu disse, e a gente vai entender um pouco melhor também, é considerável a capacidade de produção em hidroponia, visto que em pequenas áreas conseguimos produzir uma quantia considerável. Por exemplo, condições de espaço, especialmente o estado de São Paulo, ou seja, um lugar onde se habita uma quantidade considerável de pessoas, a principal produção hidropônica do Brasil é feita lá. Outro ponto também que devemos levar em consideração o solo, como vocês podem ver nas imagens, todo cultivo hidropônico ele é fora do solo, ou seja, a planta, a olerícola de sua escolha, ela não vai ter contato direto com o solo. Isso evita pontos que devemos levar em consideração na hora do plantio, sejam pontos como adubação, correção de solo, e esses pontos que muitas vezes, em determinadas áreas do país, a gente a gente não tem aquela capacidade de produção boa, por quê? Porque é uma área que não é corrigida, e caso fosse ser feita tentativa de correção, talvez isso não fosse ser mais economicamente viável, já diferente da nossa hidroponia. Maiores vantagens da hidroponia em qualquer lugar do mundo. Crescimento mais rápido, visto que nós conseguimos trabalhar essas plantas de forma comercial e com um tempo cronometrado, elas têm um crescimento mais rápido, visto que esses elementos nutricionais que elas precisam estão sempre disponíveis 24 horas por dia, o tempo todo, e o tempo todo também
sendo feita uma correção desses elementos. Maior produtividade, né? Aumento da proteção contra doenças, pragas e insetos nas plantas. O que a gente entende é que a maioria das pragas, doenças e insetos estão no ambiente. Então, quando você tem uma estufa com uma proteção aérea, quando essa planta não está no chão, a quantidade de doenças e pragas é diminuída de forma considerável. Você muitas vezes não tem uma contaminação prévia do ambiente onde você está, então isso já é diminuído de forma considerável. Economia de água. A maioria das referências que nós encontramos falam onde a economia de água é de até 70% em comparação à agricultura tradicional. No entanto, como vocês podem ver aqui na imagem, eu achei isso de forma extraordinária, a cultura da hidroponia, nesse experimento que foi feito, teve uma economia de 90% nessas hortaliças experimentadas, o que é fantástico, visto que nem em todos os lugares nós temos água disponível. Possibilidade de plantio fora de época e rápido retorno econômico. São estufas, novamente. Então, nós temos a capacidade de plantar em qualquer época do ano. Se tiver chuva ou se não tiver chuva, a gente vai conseguir plantar. Menores riscos perante adversidades climáticas. É um ambiente um pouco mais controlado. Não é totalmente controlado, né? Mas é um pouco mais controlado do que o ambiente normal. Um ambiente aberto, ou seja, é capaz de ser controlado a certos problemas tais como excesso de chuva, tal como geada, são pontos que interferem de forma direta nas olerícolas. E eu vou mostrar aqui para vocês no próximo slide a padronização. Como vocês podem ver, eu acabei de dizer, as olerícolas de nossa escolha, elas são plantadas nessas canaletas. O que acontece? Elas têm dias para ser plantadas e têm dias para serem colhidas, ser feita sua colheita. No entanto, algo que é interessante a gente conseguir entender aqui, todos os pontos e todas as canaletas de um mesmo ciclo, de um mesmo galpão que estão juntas, elas têm o mesmo nutriente. Então, toda essa água que vai estar passando aqui por essas canaletas, elas vão estar nesse ciclo lá no fundo e elas vão voltar, cair no reservatório, elas vão voltar para cá. Ou seja, em conjunto. Isso garante que a mesma planta que está aqui em cima está recebendo o mesmo nutriente que está lá embaixo. Ou seja, a gente não consegue ter, como nessa foto, uma padronização de forma considerável, algo que é muito bom na hora da comercialização, evitando ali problemas tais como uma comercialização de um produto uma semana de um tipo e na outra semana de outro tipo, né?